Bem-vindos a mais um Hotel Lobby Talks. Tudo bom, Uber? Tudo Como é que jóia, tá? Peter? Legal? Tudo tranquilo e você? Tranquilão? Você veio de Uber ou de 99? Não, eu só uso 99, né? Então tá certo. Porque os caras não estão me pagando um royalties. É isso. Tem que dar risada. Não Tem que dar risada Nesses bastante. tempos estranhos que esse mundo está vivendo, a gente tem que dar sempre risada. E aí é uma dica que eu dou para todo mundo. Alegria em primeiro lugar. Porque com alegria você tem paz na mente, a paz te traz saúde e a saúde te traz prosperidade. Então é isso aí, vamos começar assim. E hoje temos aí um agradecimento especial à R1 por nos fornecer aqui o estúdio para a gente gravar esse podcast que está chegando já, indo para o final, né, da temporada. Estamos indo pro A final. gente encerra a temporada em dezembro. E aí a gente volta numa data que a gente anuncia. E acompanhe porque os últimos episódios vão ser especiais, hein? Vão ter uma característica diferente. Mas é isso aí. Agradecer a R1, agradecer o Felipe e o Kaique que estão aqui trabalhando para dar uma imagem, um som perfeito para vocês. E vamos lá, vamos começar com um convidado aí que eu conheço já há muito tempo também. Todo mundo, né? A gente conhece há mais de 20 anos, mas o Paulo mora aqui no coração. Paulo Ventura, diretor executivo do Expo Center Norte, hoteleiro e agora está do outro lado. Bem-vindo, Paulo. Poxa, obrigado. É um grande prazer estar desse lado da mesa nesse momento aqui, porque já faz um tempo a gente está brincando de conversar com pessoas e agora estou até nervoso de estar deste lado sendo perguntado. A gente estou acostumado a perguntar, né? Agora estou do outro lado, mas muito obrigado mesmo pelo convite, é um grande prazer. Legal, que bom, a gente está feliz por você estar aqui também. Que legal, bacana. Bater um papo bacana. Bem-vindo aí ao nosso lobby, né, para bater um papo. Estamos aqui. E, antes de tudo, vamos começar a conversar e perguntar quem é o Paulo, mas desde o pequeno Paulo, antes da hotelaria. Cara, o Paulinho. Pois é, você sabe que assim, a minha vida dá um livro, né? Eu já fiz um pouco de cada coisa. Até vender salada de fruta na praia eu já fiz. Ultimamente tá dando dinheiro. Então, foi por uma necessidade, né? E a necessidade faz com que você se vire. Esse foi teu primeiro trabalho de vender fruta? Na verdade foi no meio do caminho. Na verdade é assim. Mas conta lá desde o começo. Vamos lá, é assim. Bom, eu sou nascido no bairro da Moca, aqui em São Paulo. Na Moca, meu. Na Moca, meu. Morei em frente ao Clube Juventus um bom tempo, uma parte da vida foi lá. E estudei. Entupiu de canole. Bastante, viu? Era bom. Não, mas era lá no clube, né? Porque o canole famoso é o que está lá no estádio da Rua Javari. Isso. E são prédios diferentes, né? São equipamentos diferentes. Tá. O estádio da Javari está numa ponta da Paz de Barros, o clube está na outra ponta da Paz de Barros. Então tem um clube associativo, pelo menos na época era um clube. Faz muitos anos que eu não passo perto. Mas era um clube com bastante sócios, era um clube atuante e tal. Tinha bastante show lá também. Direto. E eu morava na frente, exatamente na frente onde é desse salão principal, do salão de festas. Bom, e eu, naquela época, eu não sabia muito bem o que ia ser, né? Acho que a gente fala que algumas pessoas acho que nascem com algumas tendências, mas de verdade, eu não sabia. E como eu jogava basquete pelo Clube Juventus, e depois eu acabei indo para outros clubes, eu acabei indo para Palmeiras, fui jogar no... teve algumas passagens até interessantes de juventude, eu queria fazer educação física como faculdade. Mas claro que meu pai, português e carcamano ao mesmo tempo, que é meio português, meio italiano, não aprovava essa ideia de fazer um curso de vagabundo. Para ele fazer educação física. Naquela época tinha que ser médico, advogado. Ou engenheiro. Engenheiro. Não tinha outra coisa. E no final do dia eu acabei entrando primeiro numa faculdade de administração de empresa, lógico, na Moca, no São Judas, mas não estava feliz, nada feliz. E continuava jogando basquete. Até que eu consegui uma bolsa para entrar na faculdade de educação física e eu fiz as duas faculdades juntas, uma de manhã e uma à noite. Legal. De manhã em Santo André, então eu saía todo dia cedo, pegava o trem da Moca para a estação de Utinga, de lá pegava um ônibus e chegava até a faculdade, depois voltava tudo para trás e fazia a faculdade à noite. Mas é claro que essa festa ia acabar, porque
E trabalhar. Não vai Pois trabalhar? é. Tinha que trabalhar. Pô, mas eu faço 2 faculdades. Pois é, e uma que nem ele pagava só uma. A outra quem pagava era o clube por qual eu jogava. E assim foi. Eu acabei entrando, então, como não tinha muito atividade profissional para ser executada nesse momento, eu tinha 17 para 18 anos, eu entrei cedo na faculdade. Eu comecei a fazer alguns bicos, que a gente chamava na época, hoje são jobs, né? Na verdade, só mudou o tópico. Sim. E eu ia para alguns hotéis no final de semana para fazer um trabalho de monitoria de lazer. Simples como isso. A minha vida hoteleira começa assim. Ir ao final de semana para Barra Bonita, principalmente Barra Bonita, Hotel Estância Barra Bonita. Foi ali que eu acho que eu aprendi um pouco sobre hotelaria, muito sobre serviço e bastante sobre relacionamento. E foi naquele contexto assim, surgiu ali uma oportunidade, você não tinha nenhum tipo de contato com hotelaria, nada, e falou, vou lá. Nada. E aí, disso, começaram a surgir algumas relações, alguns relacionamentos. Por uma coincidência do destino, eu termino essas faculdades e fui, no meio do caminho, trabalhei na CT, fui PAC, posto avançado de campo, ficava em cima do prédio do CTO Itaú, na Avenida do Estado, com um binóculo gigantesco, um rádio HT, tudo aquilo que hoje a gente sabe pelo Waze, sabe aquele Waze que você vai ver o trânsito? Uhum. Antigamente, você deve lembrar, hein? Eu sou depois de você. a gente sabia do trânsito pelas rádios, né? Sim, as rádios eram as nossas informações de tráfego. Até hoje, né? E como que as rádios tinham essa informação? Você. Dentro da Rua Frei Caneca tinha, não sei se existe até hoje, deve existir, o centro de controle da CT. E lá dentro tinham cabines da Rádio Bandeirantes, da Jovem Pan, tinham cabines, pequenas cabines. E como todos esses postos de avançado de campo, de controle de campo, mandavam informações para essa central da CT, lá tinha toda a cobertura do tráfego na cidade. E aí as rádios pegavam essa informação e soltavam no ar. Hoje a gente colabora através do Waze, a vida ficou mais fácil. Então eu fiz isso durante um tempo. Então à tarde, durante a semana, eu ficava no prédio, ali em cima do CTO, e começando a estudar. Eu passava meu tempo fazendo essas coisas. Até que termina tudo isso, e através de uma amiga muito querida, que até hoje eu encontro pouco, mas gostaria até de encontrar mais, que é a Mônica Leone. Sim. Ela me indicou para trabalhar com o Márcio Kika. Márcio Kika. Pois é, dos hotéis 4 Rodas do Nordeste. Grande fotógrafo. Pois é, hoje ele é um grande fotógrafo, né? Só foto PB. Um beijo pro Márcio, querido. E aí eu fui sem muito entender o que era aquilo. Nem minha mãe, quando eu falava para ela, o que você está fazendo? Está trabalhando? Eu falei, estou trabalhando nos hotéis 4 Rodas. Ah, daquele da revista, do guia? Eu falei, pode ser que sim, é por aí. Ela falou, e o que você faz lá? Eu sou executivo de vendas. Mas você vende hotel agora? Na cabeça dela, vender hotel, ela vendeu prédio. O prédio, o ativo todo. Sim, mas enfim, aí começo nisso. Mas muito recente, assim, muito pouco tempo depois, a 4 Rodas vende os prédios, eram 3, né? Você lembra deles 3? Mais ou menos, né? Era Salvador, João Pessoa, São Luís e Olinda. João Pessoa não era. Não. Eles viraram... É muito antigo isso, é fora da minha época. Acho que eles viraram Softel, alguma coisa assim. Você ouviu dizer, né? A Cor compra. Quando a Cor compra, ou vai administrar esses prédios, eu não sei muito bem como é que foi a conversa, entra pela porta dentro do escritório um senhor francês, interessante, mas que com pouco contato, chamado Ronald Bonadonna, né? Sim. Quando eu o vejo entrar, eu tentei me aproximar para me apresentar, porque afinal de contas eu era muito novo, sabia o que estava acontecendo, mas eu não consegui. Ou por medo, ou por insegurança, ou porque era um francês e eu não tinha a menor ideia de qual língua que eu ia falar com ele, mas eu não fiz isso. E aí a relação não existiu e eu fiquei meio estranho naquele lugar sem saber muito bem qual era o meu papel, porque era uma empresa grande, nós não tínhamos internet para poder acessar e descobrir o que era. Bom, eu fiquei um pouco desanimado
E falei isso para o Márcio. E o Márcio foi conversar, não sei se o Márcio, se a própria Mônica, enfim. Alguém foi bater um papo com o Thomas Rumpert, que era o diretor de vendas do Hilton. Sim. E aí, definitivamente, a minha vida profissional começa Muda. quando eu mudo para o São Paulo Hilton Hotel, que eram 2 hotéis na época no centro, o Redondo, o Icônico, Sim. e mais o Brasilton, que é Braston hoje, né? Braston. Há muito tempo, enfim. E eu fico entre Hilton um período, Brasilton um período, porque o escritório de vendas chamava NSO, ele saiu de um lado para o outro, e aí começa a minha vida profissional, e não só a minha vida profissional, Peter, começa a minha vida pessoal também. Eu começo a ser gente, porque, não na brincadeira, mas assim, na Hilton, na hotelaria eu aprendi, e foi através da Hilton, eu aprendi um pouco de tudo. Eu aprendi desde me vestir adequadamente, a saber comer com mais pratos e garfos e colheres e talheres e Todo um copos. ritual, né? Aquele ritual de um hotel 5 estrelas na sua origem. Sim. Porque aquilo realmente era um hotel 5, não tinham outros, Era uma hotelaria clássica. Né? Exato. Ele foi Exatamente. concebido para ser um 5, né? Diferente, talvez, dos outros hotéis que você Hotelaria trabalhou. clássica, né? É. Aquela coisa que chega. Quando a primeira vez que eu fui almoçar com um cliente que vem na mesa um potinho que abre na hora da sobremesa e tem gelo seco e a mesa fica toda cheia de fumaça. Imagina, Sim. para um moleque que veio da Moca, com um pai e mãe que não fizeram o 3º ano primário Sim. e que tinham amor para dar, mas que não tinham uma cultura maior do que aquela que eles possuíam naquele momento, eu descubro um mundo novo. Sim. E esse mundo realmente me atrai. Eu percebo que ali as relações eram muito interessantes, os contatos eram muito legais, as pessoas com quem eu tinha que conversar eram pessoas diferentes daquele lugar que eu vivia. Eu falei, é por aqui que eu vou, né? E aí, por aí eu fui na sequência da hotelaria. Só para a gente deixar o cérebro feliz, assim, que ano que era mais ou menos isso? Isso é 86, mais ou menos, 87. 87. Era mais ou menos isso. É muito tempo atrás, né? Tempinho. É um bom tempo. É um tempinho. E aí, para ser legal, me deram uma área para trabalhar que era, assim, a mais desgraçada que podia ter, né? Eu fiz. Porque eu era o mais novo, né? Então, Eu já até sei qual que é. eu tive que vir aqui para a zona, para essa região, mas aqui nessa região não existia Berrine, Berrine não tava existia nada começando. disso. Sim. A Nestlé, a Philips, ou seja, as grandes contas, refinaria de milho Brasil, tudo isso ficava no centro. Sim. Tudo isso ficava no centro. Não tinha nada. Centro Jardins ali, né? Não, centro Aí mesmo. te mandaram desbravar o Me sul mandaram aqui. para depois do Transamérica. O Transamérica é longe hoje, o hotel, o antigo Transamérica, já é longe hoje, imagina na década de 80, 90. Ele era basicamente um submundo, né? Um outro Era lugar. uma periferia. E para a quase. geração Z que está ouvindo, que eu sempre comunico com a geração Z, não existia muito essas vias que vocês estão vendo hoje, era Não. muito... Não tinha nada disso. Tinha uma balsa para você atravessar quando você chegava no final da Marginal Pinheiros, que ela se desloca do rio e ela vira uma avenida, tinha uma balsa que atravessava de um lado para o outro. Balsa mesmo, tipo balsa Sim. de Santos. Sim. Não existe mais, né? E era no Cabo de Aço. Não, mas se você for um pouco além, ainda tem a balsa. Deve ter, né? Tem lá na represa. Quando chega lá na Bororó represa. ali. Alguma coisa assim. É. Então eu atravessava essa balsa para voltar pelo outro lado. Porque era mais fácil para voltar para a Moca, voltando por. Era uma viagem. Então, assim, foram momentos muito legais, mas também foi nesse momento que eu estou na 23 de maio uma vez e para o trânsito, não sabia muito bem o que estava acontecendo, tudo parado, é um silêncio absurdo. Daqui a pouco vem um caminhão vermelho do Corpo de Bombeiros do outro lado da pista e era o Ayrton Senna chegando, né? Então aquilo foi também alguma coisa que me marcou profundamente, ficar do lado desse carro quando passa, também através dessas visitas, ou seja, estava ali parado no trânsito quando isso acontece. Então Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, que aí eu tô com uma curiosidade aqui. Manda ver. E aqui a gente tira o hoteleiro, né, do hotel. Por que o basquete? Mas porque eu jogava bem futebol, mas eu não gostava da competição dentro de futebol. E aí o basquete era diferente, porque não tinha muita visibilidade. E, para ser bem sincero também, porque a quadra no Juventus, onde a gente jogava basquete, onde treinava, do lado era vôlei feminino.
Então, assim, era legal ficar do lado. Era melhor. A vista era bem melhor ali, sabe? Então, lá no clube, e o futebol era lá na Rua Javari. Sim. E só tinha Você meninos jogando, né? E tinha que andar Ah, até... não, mas era muito feia. Lá o lugar era mais fábrica. Não era uma vista bonita. Aqui a vista era bem mais legal. E aí você acabou E gostando nem alto, mesmo. e nem alto eu era. Eu já tinha 1,70 m com 13 anos. Então, depois eu não cresci. Mas, de qualquer maneira, eu sempre joguei como armador e assim fiquei. E você acabou gostando porque você Gostei, eu foi... fiquei 11 anos nessa brincadeira jogando. Caramba. Foi bastante tempo. Bacana. Fui seleção paulista. Ó. Joguei com alguns caras famosos aí. Conheceu o Monsanto ou não? Então, joguei com alguns caras famosos. Joguei com o irmão, joguei com o Marcel, o irmão do Mauri, Legal, que ao contrário, joguei com o Mauri, irmão do Marcel da seleção. Tá. O Mauri também foi seleção, mas o Marcel e o Oscar foram os mais famosos da época lá de trás. Sim. Mas eu os vi treinando muito. E uma coisa que foi inspirador no Oscar, você falou do Monsanto, né? Que eu fui uma vez jogar contra o Sírio e eu cheguei muito cedo. Meu pai me levava às vezes. Eu cheguei muito cedo e estava lá o Oscar depois de um treino sozinho arremessando bola. Tudo aquilo que ele fala em algumas entrevistas que ele já deu, ele fazia exatamente isso. Ele nunca foi. Ele sempre diz assim: eu nunca fui um jogador perfeito, mas eu fui perfeito no que eu fazia. Então, que era arremessar e fazer as cestas, né? Então Sim. só que ele treinava. Claro, não precisa existe, treinar, não tem. não existe êxito sem treino. Claro. Prática é legal. E você ainda encaçapa bem hoje? Não, faz muito tempo que não. Não, já está Não, já estou aposentado, já tá difícil. E assim começou, né? Você vê, aí eu fui para hotelaria, fui para hotel, fiquei um tempo de Hilton. E nessa passagem eu saí da Hilton e fui para Curitiba. E em Curitiba na verdade fui para o Paraná. E fiquei primeiro em Londrina um ano. Sim. E aí eu quis me aventurar para ser empreendedor. Saí do mercado de trabalho da hotelaria, fui empreender, montei primeiro um Lava Rápido, depois eu fiz uma loja de tintas, montei uma loja de tintas em Curitiba, tive 4 lojas. Caramba. Foi bem interessante, foi uma fase bacana. Eu era muito parceiro com a Tintas Coral, então eu tive uma loja num shopping de decoração, como esse aqui do D&D, bem parecido, só que lá em Curitiba. Fiquei em Curitiba, acabei ficando. Fui ficando, aí voltei para o mercado de trabalho novamente, voltei para a própria Hilton, só que aí como escritório regional, e que depois o Eduardo me sucede lá em Curitiba, Eduardo Biscott, que ele fica no meu lugar, eu volto para a Hilton, depois saio de novo. Aí tem a inauguração de alguns hotéis em Curitiba que começa a se desenvolver, que é o Hotel Rayon, depois eu vou inaugurar o Four Points, e aí tudo na área comercial. Sim. Em algum momento eu entendi que a área comercial era muito legal, só que ela não entregava tudo o que eu queria. E eu gostava de operação. Eu queria entender como é que o hotel funciona. Eu queria entender o que hoje fica mais fácil, porque eu acho que o conhecimento é muito mais disseminado. Eu queria entender o PNL desse negócio. Eu queria saber de onde que vem esse dinheiro. Como é que é o resultado, o que é um DRE, o que é... Aí eu fui para desenvolvimento. Eu quis primeiro ir para uma área chamada desenvolvimento, que era muito novo, essa busca de novos produtos, novos hotéis. Década de 2000 isso já. Sim. E foi muito legal, foi muito bom mesmo. Até que lá para frente, em 2009, eu vou pro antigo Crown Plaza Curitiba, para ter uma primeira experiência como gerente geral. E foi assim muito legal. Eu me lembro, a gente fez um in-loco lá, lembra? Pois é, Peter, olha só. E era um prédio, hoje ele não existe mais, mas era um prédio muito interessante. O prédio existe, né? O prédio sim, mas virou Ministério Público, né? Exato. Por coincidência, como também o Crown Plaza São Paulo. Pois é. E nem é a mesma história, mas... E era um prédio muito luxuoso, ele tinha muita coisa bacana dentro do prédio. Só que ele tinha sido um pouco maltratado, um pouco no tempo anterior. Maltratado que eu digo não por culpa de ninguém, pela localização, pelo momento, pela cidade, enfim, N fatores levaram o hotel com algumas dificuldades. Quando eu chego neste hotel, Peter, a situação era bem complicada.
E os donos, né, um médico de Pato Branco, o Dr. Paulo Mussi, e o filho, o Guilherme, foram muito honestos comigo, dizendo o seguinte: olha, não tem grana o mês que vem para pagar a folha de pagamento. Eita. Nós já fizemos antecipações dos cartões, tudo que podia. E eu não vou entregar mais recursos para o hotel, porque eu já pus muito dinheiro. Uau, Então, meu querido, se vira. trabalha. Eu falei assim, bom, tá bom, doutor, mas tem o carta branca? Posso fazer como eu quiser? Ele falou, pode, desde que você não me peça dinheiro, faça tudo o que você desejar. Pô, E não precisa me pagar nada, não precisa fazer... não estou preocupado não precisa em distribuir. ter distribuição, mas não quero pôr mais dinheiro. Esse desafio, eu acho que foi o mais legal da minha vida. Foi o mais bacana. Sim. Porque ele me deu o lugar que eu mais queria estar, que era entre o empreender e o ser funcionário. Eu estava exatamente no meio do caminho. No meio do lugar que eu tinha um prédio que eu não precisei investir nada, mas eu tinha um compromisso de fazer dar certo como se dono fosse. Então eu tinha responsabilidade sem risco. Porque se desse errado, oficialmente eu ia pegar minhas coisas e ir embora para casa e ia ficar sem emprego. Mas se desse certo, ia ser muito bacana. E deu. E deu. Com a simplicidade, aí eu volto aqui para dizer assim, o que deu certo? Foi a simplicidade. Foi o fato de não ser um hoteleiro, um gerente geral de origem, e sempre com muita criatividade. Eu acho que aí eu vou resgatar um pouco do que é fazer educação física, que é trabalhar simplesmente com os emocionais, com os relacionamentos. E eu tive atitudes simples. Primeiro, me cercar de pessoas que eu gostasse e que eu confiasse. Tem um ponto interessante aí, porque as gerências gerais sempre vieram da operação. Exato. Né? E naquela época começou a ter algumas vertentes ali do comercial ir para a gerência geral. Você foi um dos primeiros, então. Eu né? acredito Você conhece? que... Você fez uma pesquisa sobre isso na época? Nunca não? fiz, mas sim. Os gerentes gerais vinham muito da área financeira. Na minha Sim. época, eles eram controllers. Pelo menos na Hilton era assim. Era um controller que virava gerente geral. Ou de A&B que virava gerente geral. Só tinha essas duas áreas. A área comercial, ninguém virava gerente geral. Era muito difícil. Eu acho que olha, não sei se fui um dos primeiros, mas bem no começo, posso contar nos dedos ali. A gente até fez vários, quando a gente tinha um seminário de marketing e vendas, né? Lembra? Exato. E aí a gente sempre falava disso. Esse primeiro seminário que eu participei com você deu uma elasticidade para minha carreira, se assim posso dizer, porque eu estava recente na função de gerente geral, você me convida para participar desse seminário, eu faço uma apresentação que eu tive um insight de relacionar o cases Havaiana com o que hotel, e falar, pô, mas que loucura é essa, né? Porque assim, não sei se você lembra disso? Mais ou menos. Pô, para mim foi marcante, tá? Porque a Havaianas, na época, vendia característica. Sempre vendia características. As propagandas da Havaiana, lá de trás, do tempo do preto e branco, com o Chico Anísio, ela vendia características. Não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro. Exato. Isso para mim ficou gravado na minha memória desde criança. E eram características. E quando você vai para a hotelaria, a gente faz o mesmo erro, ou fazia o mesmo erro, de vender característica. Eu, como vendedor, falava o quê? Que o hotel era de frente ou não para a praia, que o hotel tinha X ou tipos de apartamentos, que o hotel tinha não sei quantas salas, que o hotel tinha cama. Óbvio, né? Vai ter que ter cama, né? Só estrutura. Só estrutura. Faltou falar a melhor coisa, né? É. O atendimento é sensacional. Não tinha essa fala. Não era discurso. Não precisava. Não era discurso. O discurso empacotado... Por exemplo... Quando nós inauguramos o Four Points em Curitiba, a obrigação da visita no hotel tinha um roteiro escrito. Eu decorei um roteiro que eu tinha que falar desde a frente, desde a entrada no quarto, com alguém que eu fosse mostrar o quarto, da porta que tinha a borracha, que tinha a vedação, eu tinha que falar do tipo do carpete, eu tinha que falar da ducha higiênica, eu tinha que falar da janela anti-ruído. Era apenas e tão somente características. Um discurso. Produto. E isso, eu fiz naquele seminário uma correlação que a Havaiana mudou de falar de característica e ela foi começar a falar de experiências.
E aí começam a vir algumas propagandas extremamente icônicas, tipo, o cara na fila de Havaiana, vestido de Havaiana, e o cara chega lá na frente e fala, quem tá de Havaiana não entra. Aí o cara, porra, eu? O cara tá todo de Havaiana, vestido de Havaiana. Eu? Não. Como assim? Não, não entra. Não, mas sou eu? Não, você não, amigo. O que tá aí de... Tá, então tem umas brincadeiras Sim. que a Havaiana servia até para ir numa balada. Sim. Ou então, uma que foi muito legal, da neta com a avó, falando que era politicamente incorreto para os dias de hoje, também foi provocativo. E a Havaiana veio numa pegada há muito tempo de falar de mais de experiências do que de características. Até o Chico Anísio era tudo característica. Daí para frente virou experiência. Tanto é que deu uma valorizada. E essa virada fez virada a Havaiana virar um ícone para o mundo inteiro. Sim. E aí eu fiz essa relação lá nesse seminário, Peter, que era, pô, hoteleiro, não vamos falar de característica mais, vamos falar de experiência. Porque o Hotel Crowne Plaza tinha isso. Ele tinha muito dessa experiência. E eu te falei, eu me cerquei de pessoas que eram jovens, em algum sentido, em muitos... ninguém ali tinha grandes experiências nas atividades que estariam exercendo. Ou tinha, mas não era ainda icônicos, ninguém, mas com muita vontade de fazer a coisa certa, e com liberdade. Lá no Crowne Plaza certo. de Curitiba, eu não lembro muita experiência, que eu fui fazer um in loco, me hospedei só dessa vez. Mas o Crowne Plaza aqui da Frei Caneca, a gente ia muito lá. E tem uma passagem muito interessante, que é até um exemplo para os dias de hoje, que era o sábado, o almoço do sábado. Todo mundo faz o que no sábado? Feijoada. Feijoada. Na época era o Paco que estava lá. Isso. O Paco e o chefe Mataró. É. Aí eles falaram, não, sábado nós vamos fazer um festival espanhol. É. Então tinha um buffet de camarões salteados na hora ali, tinha tapa, paella, o que era sensacional. E era lotado, lotado. Então, porque feijoada você acha em qualquer lugar. Agora no sábado eu não quero comer feijoada, quero comer uma coisa legal. Você saía da mesmice, né? Da mesmice. É o que eu falo para os hoteleiros hoje, festival de sopa. Pelo amor de Deus. Feijoada, por favor, faz a feijoada na sexta em vez do sábado, né? Inova. Né? Só para você ter uma ideia, quem trabalhava comigo na área comercial era a Fernanda Assis, lá de Curitiba. Eu lembro dela. E aí, ela criava umas loucuras e eu embarcava nessas loucuras, né? Então, por exemplo, nós carregamos não sei quantas centenas de bicicletas ergométricas no final de semana para levar para o teto do hotel, que era um L ponto, para fazer uma aula de spinning, um aulão de spinning na cobertura. Na verdade é ao ar livre, né? Porque era na área do L ponto do hotel. Com aquela vista toda, que interessante. E isso era uma coisa que você fala assim, quem era o louco que ia aceitar fazer uma coisa dessa num hotel de marca, qualquer que seja fosse, num gerente geral que fosse quadradinho. Não ia fazer, porque, claro, dá trabalho. E a gente fez com segurança, aí repetiu-se isso algumas vezes. Por exemplo, Dia dos Namorados, vamos soltar mais de 5.000 balões lá do alto do prédio, com a frase, o amor é alguma coisa, e dentro tinha uma semente de planta que quando esse balão ele era autodegradável e ia plantar alguma coisa. Plante essa semente, plante o amor. Acho que era alguma coisa assim. Mas foram milhares de balões vermelhos soltos no dia 12 com rojão e tal. E depois tinha um passeio de helicóptero, porque aí o helicóptero chegava e fazia... Então, coisas que não eram ligadas ao hotel em si. Experiências. E falta muito isso até hoje em dia. Concordo. Cara, assim, eu fico... quando eu era da área comercial, eu tinha muito essa coisa de não querer ficar na mesmice, que eu sempre falava, cara, você via os pacotes, mas era um copia e cola, que é aquela coisa, vamos fazer um pacote, é aquilo que você disse. Fazia tudo do básico e não inovava. E aí não vendia, ficava aquela coisa, por que será que não vendemos e tal? E por incrível que pareça, quando você vê até hoje, ainda falta muita inovação dentro do setor, né? E às vezes o arriscar-se, ele é complicado. Sim. Você tem que ter o suporte. Então lembra que eu falei que o dono
Liberou. Me Deu liberei. carta branca. Só que você tem que dar o resultado. Porque Claro, assim, ninguém rasga a nota de 100, né? Então, por mais que existisse uma Não, tem que ser liberdade, assertivo. ele colocou um cara na cola para ser um consultor que ficava comigo o tempo inteiro. Uhum. Ele era. Tanto é que na época a sobrinha desse rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, vai ser um pecado, porque era um cara sensacional, genial. Ele era mais de idade, mais senhor, já na época, e a sobrinha dele é a Marjorie este ano. E a gente falava muito dela, ele gostava demais da Marjorie, então. E eu não vou lembrar o nome dele, é um pecado eu não lembrar o nome dele, porque ele foi muito importante. Ele era na verdade, os olhos do dono lá dentro para me acompanhar. Era o asset, vamos Era dizer um assim. asset, vamos chamar assim, mas era um cara genial e que ele falava assim, não, isso aqui a gente não precisa contar, a gente vai contar aquilo que é bacana. Então, mas não que estivesse escondendo alguma coisa, muito Mas pelo é contrário, era uma Ou maneira seja, que ele era tinha. do teu time. Ele era uma Ele maneira estava torcendo a favor. ele estava torcendo a Isso é favor, não era do importante. time, ele estava torcendo a favor. E isso foi muito legal. Então, tiveram uma grande passagem. Acho que ali no Crown foi onde as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito legal. E é onde eu conheci a Daniela também. Então, É. tem toda uma história que a gente Legal. acabou passando junto. O que ela, daqui a pouco ela está aí falando com você também aqui no Sim, Laptop. já está convidada. E ela também passou pelo Crown, nessa mesma época aqui com o Matarola. As histórias que eu sei do Crown Plaza é ela que me conta, né? Então, tem umas coisas legais. E dali para frente, eu acho que mudou bastante a minha vida. Eu acabei voltando para a área comercial, por incrível que pareça, na própria IHG, mas eu queria vir para São Paulo, aí eu queria voltar para São Paulo. Curitiba já tinha, acho que eu passei 21 anos, já tinha dado o tempo suficiente. Caraca, Foram 21 Foram anos lá. 21. Puxa. Eu fiz 60 agora, então Oh, olha como o tempo bem-vindo. passou, né? E nesse período eu achei que era uma oportunidade para voltar para São Paulo. A IHG estava passando algumas mudanças. A Dani era a regional Vendas e Marketing Brasil, aquela época. Ela tinha ido para o Staybridge fazer a gerência geral, é a sua primeira experiência como gerente geral. Sim. Ela fez o mesmo caminho que eu fiz, ou seja, sair da área comercial para ir para hotelaria, para ir para a gerência. Ela saiu da área comercial para a gerência geral e eu volto para a área comercial aonde? Exatamente no lugar dela. No Inter. Só que aí como IHG, Mas com um tua base escritório no Inter. no Inter, mas numa posição realmente para diretoria Brasil da IHG, respondendo por todos os hotéis, na área comercial, enfim, respondendo pela parte das vendas externas, das grandes contas, que a IHG tem uma mudança naquele momento. Foi muito bacana. Foi apenas um ano até que veio o convite. Eu estava muito pouco tempo na cadeira no Inter, veio um convite de um headhunter para uma operação de eventos, que eu não sabia muito bem o que era. Era só E aí isso. deixei andar, enfim, só no final do ano, em novembro, é que acabei que eu falei, vamos saber o que é isso. Aham. E aí é onde eu estou até hoje, que é no Expo Center Norte. Então, assim, a vida na hotelaria foi uma passagem por diversas empresas, Slaviero. A gente se conheceu no Slaviero. Eu te conheci vendendo reserva online lá no Slaviero. Exatamente. Na verdade, não tinha nem Hotelier News ainda. Não tinha nem Hotelier News. É. Então, assim, desde Slaviero, passei por Sheraton, Caesar. Acho que foi uma aventura interessante por algumas redes e algumas marcas. Pela Atlântica, né? E chego ali no Expo Center Norte em 2012, sem saber absolutamente nada de eventos. Não tinha ideia do que era feira. Porque evento em hotel é uma coisa. Com certeza. Feira e equipamento específico de centro de convenções não tem absolutamente nada a ver com hotel. E é um mundo completamente diferente, dinâmica é diferente, ele é mais rude, indiscutivelmente. Eu falo que no hotelaria os hotéis dão mais sorte que juízo, porque a questão segurança é alguma coisa que passa longe da cabeça de muitos gerentes gerais, o que ele se arrisca todos os dias, principalmente em estrutura elétrica. Nego abrir quadro e enfiar qualquer coisa no quadro elétrico, porque não tem supervisão muitas vezes. Eu estou generalizando, tá? Sim, não é uma coisa específica. Mas são riscos mesmo. Mas são riscos. Uhum. Riscos, por exemplo, de você receber mais gente do que pode, porque Exatamente. você nem lembra que existe um AVCB e nem sabe o que é, muitas vezes. Então, tem muita coisa que eu passei na hotelaria que se eu tivesse que voltar hoje,
para ela, eu faria bem diferente. E pra onde que o Paulo, agora dando aquela virada, pra onde que o Paulo viaja quando quer descansar? Eu gosto de viajar, tá? Isso é bom. Eu gosto de viajar. E a gente tem um acordo em casa, eu e a Dani, que em abril a gente viaja. Porque é o momento melhor pra gente viajar. Sim. Então, todo ano a gente vai para algum lugar. Este ano foi um pouco demais, porque nós fomos para os Estados Unidos fazer uma viagem de motorhome pelos parques americanos, pelos parques naturais americanos. E depois, quando agora voltamos, e logo na sequência, nós acabamos indo para Osaka, no Japão, para acompanhar a Feira Mundial, para ver a Feira Mundial. Então a gente acabou de voltar, e faz 2 meses, né, do Japão. Primeira vez no Japão? Primeira vez no O Japão. que você achou? Melhor destino turístico possível e imaginário. Não existe outro. Olha que eu já fui para muito lugar. O Japão é É espetacular. deslumbrante. Pena que a gente não consegue replicar o que acontece lá aqui. Aqui em nenhuma parte do mundo. O que acontece no Japão só dá para acontecer lá. Não acontece em outro lugar, porque é uma cultura milenar. Sim. É uma educação milenar. Sim. Você passa no metrô, crianças de 5, 6, 7 anos, sozinhas, indo para a escola, no metrô. Não tem como. A nível de segurança é um outro absurdo, mundo. é outro Parece mundo. outro mundo. Impressionante. E- E olha que eu conheci o Japão em 1980. Já naquela época era, assim, com a Europa já era distante. Já era superior à Europa. E nós temos também, mais do que a viagem para carregar energia, eu acho que nós fizemos um movimento em casa, e foi um pouco por necessidade, mas que virou um prazer. A Daniela é uma das últimas, uma das poucas gerentes gerais ainda que tem um processo de live-in. Então a gente mora no Staybridge, a gente mora no hotel, tem um apartamento funcional, enfim. Morar no trabalho é muito complicado. Complicadíssimo. Porque... Ainda mais sendo gerente de hotel. Complicado. Pois é, então você imagina. Você não desliga nunca. Ela vai falar isso para vocês aqui. No final de semana, cara, o que você faz? Você não vai atender um chamado? Exato. Só porque é o seu final de semana, você está em casa, né? Você tá passando no lobby Mas- ali, tá tendo uma confusão. Você não vai atender? Você não vai parar? No final de Exato. semana vaza. Vaza do Então hotel. você precisa vazar do hotel. E para vazar do hotel, nós acabamos comprando uma casa em Indaiatuba, no interior de São Paulo. E nós nos comprometemos um com o outro que sexta-feira vencia a diária e que nós tínhamos que sair, porque alguém ia ocupar o quarto. Então, sexta-feira, chuva, sol, não importa, viramos uma chave Sem late checkout. e vamos para Indaiatuba. Não, ainda é early check-in ainda. É. Early check-out. Mais ou menos. E começamos a montar esta casa para ser a casa nossa casa. Então, Casa a casa. casa. Então é o porta-retrato, é a roupa no cabide, é o armário, é a televisão, é o sofá da sua casa. Então nós fechamos a casa em São Paulo, levamos tudo para lá, alugou-se e lá virou a casa. Legal. Só que como é uma casa num condomínio de chácaras, Uhum. e é de campo, vamos chamar assim, e é simples, não é nada complexo. Não, mas é lindo esse condomínio. Peter É conhece. lindo. Uhum. Condomínio com, sabe, chácara. É Sim, diferente do sim, que lotezinho sim. de 300 Dá- metros quadrados. Dá uma quebrada, São né? 5 mil Nossa, metros de muita terreno. natureza. Então, Não, sim. você tem ali. Aí você começa a conviver com uma variedade incrível de passarinhos, você começa a conviver com as coisas boas e as coisas ruins, né? A natureza. A natureza, ela tá lá, né? Nós é que invadimos o lugar deles, Sim, né? Sim. Então tem o saruê, aí vai mexer no lixo, que é o gambazinho. Aí você tem ali a maritaca que entra no teto e come o cabo, né? O fio. Mas tudo bem. Faz Então, parte. todo final de semana, faz 10 anos isso, a gente Que vai. legal, cara. Todo final de semana a 10 gente anos vai para já. Indaiatuba. Caramba. Passa muito rápido, né? Nossa, demais. É. E você teve em 2 momentos. Você teve lá no No comecinho, comecinho. quando a e gente foi dar uma depois volta de agora, no moto, teu fomos lá fazer um... aniversário. Exatamente. E tá linda a tua casa. E Parabéns pra cada você, vez a gente Dani. vai arrumando um pouquinho mais, né? Falam que eu sou o Bob Construtor. Então eu tenho isso. A gente viaja assim, eu gosto de viajar. A gente já fez cruzeiro, alguns. Aí Tem eu algum já... destino nacional que vocês têm Então, destaque? É igual? olha que coisa incrível. Por termos ainda uma vantagem de ter uma tarifa chamada Employee em qualquer parte do mundo, fica mais barato ir para fora do que viajar no Brasil.
Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente. Então, a gente não tem muito. Eu não viajei muito no Brasil. A não ser quando eu viajei a trabalho, Sim. mas de férias mesmo, lazer, muito pouco. Olha Então as aí. viagens são mais para fora mesmo. E agora, acho que de viagem, o Peter sabe, eu fiz uma que essa daí é impagável. Com 2 amigos, nós fomos para Atacama, de moto. Saindo aqui de São Paulo, raiz, com 3 BMWs, com 3 GS, a gente foi para o Atacama. Tem só esse agravante, foi Só- de GS. Mas tinha que ser, né? E isso que eu gosto de Harley Davidson também. Eu falo que Harley Davidson tem fã, Uhum. BMW tem cliente. E a diferença entre fã e cliente, tá? É só saber o que significa isso na vida do motociclista, né? Entendi. No fã, no caso o cliente não perdoa muito o erro. Ele é cliente, cara, então ele quer ser bem atendido sempre. Então, se o equipamento não for bom, se der alguma caca, ele vai reclamar e ele vai meter a boca, porque ele é cliente. Já o fã, Tem uma, Não, o tem fã uma é- emoção. o fã é outra coisa, ele tem uma emoção. Então, se começar a vazar óleo, cair peça pelo caminho, tremer, chegar com o braço parecendo com mal de Parkinson, Não, isso era lá atrás. hoje ele não vai, tem mais. olha lá, ele vai defender até o último grau, Não, isso porque ele é fã da marca, entendeu? Apesar que a minha moto é relativamente nova, mas ela parada, ela vibra ali. Né? Mas tem que vibrar. E eu já troquei o parafuso do motor para vazar óleo. Que é Não um é? parafuso que tem um furinho. E ele, já, vazando, e ele né? já comprou um ímã grandão. Não sei se você sabe, lá na placa da moto atrás. Tem um ímã, você não viu? Tem, porque vai caindo as peças, ela vai recolher. Ah, sacanagem. O pior é que eu adoro o Harley Davidson, cara. Pois Eu é, adoro. tá na hora de você voltar a ter uma. Vamos voltar, com certeza. E comida, gastronomia, cozinha em casa. Não sei cozinhar, sou Não. péssimo disso. Não, mentira. Eu acho que é um dos grandes prazeres que eu acabei aprendendo na vida é fazer comida, é cozinhar. Eu não sabia fazer um ovo. E aí eu aprendi com a Dani e peguei um pouquinho da avó dela, que morreu com 103 anos. Que legal. E a gente acabou, fazia algumas coisas e eu comecei a gostar desse negócio, né? Uhum. Então, em casa, eu tenho 3 cozinhas dentro de casa, praticamente. Só Oh. num único lugar tem quase que 2, né? Aí eu fico comprando, tem uma amiga nossa que foi recente lá em casa, quer dizer, ela é amiga, agora é uma amiga, mas era amiga da minha cunhada, eu não estava, eu estava viajando com a Dani, estava de férias, e eles foram para final de semana passar lá em Dayatuba, essa moça chegou e falou assim, eu nunca vi uma casa com tanto eletrodomésticos. Eu falei assim, pois é porque eu gosto mesmo, eu curto essa Legal. coisa do... Que é um ritual, né? É um ritual. Então eu tenho um forno combinado dentro de casa, que é um forno de Eita. cozinha industrial. Eu Legal. gosto disso. E tanto é que no aniversário eu fiz um almoço de aniversário com alguns amigos e eu quis eu mesmo fazer, porque eu não quis contratar ninguém para ficar fazendo nada. Eu quero fazer eu. Sim. E aí eu fiz um pão, eu gosto de brincar com Bem algumas legal. coisas. Precisa comprar uma Josper também. Já cozinhou na Josper? O que é Josper? Josper é aquele forno que trabalha à base de carvão vegetal. Não conheço. Vai. Ixi, não fala essas coisas. Você tem 2 lugares. A pra Daniela vai comprar. brigar com uma você. compra. Não, compra porque é baratinho. 100 mil reais você compra um forno. 100 mil? Bem barato. Coisa de leve. E No você Pix. tem 2 lugares para você experimentar o Josper antes. No Grande Hotel de Campos de Jordão e no Fairmont do Rio. Olha, Então, se você quiser ver como que é, Josper. Josper é um forno espanhol. Que legal. Eu tenho uma coisa que aqui no Brasil hoje não é muito conhecida, chama Thermomix. Em Portugal chama Bimby. Tem uma loja aqui no D&D, no Thermomix. Tem? Tem. Não sabia que tinha loja física. Olha, É. vou passar aqui depois. Pronto, você vai ter problemas. Só com uma condição. É. Primeiro, deixa lá para comer. Mas aí eu comprei um equipamento desse que eu não queria, mas aí foi fazer um teste, uma moça foi fazer o teste lá em casa, aí eu fiquei impressionado que ela fez um sorbet de manga em 15 segundos, né? Falei, não, isso não é possível. E aí eu adorei esse equipamento. Ele recentemente, nesse programa da Globo que tem lá dos chefes, Uhum. pelo que eu entendi, são 3 andares de cozinha, lá no em cima é uma cozinha top. E lá em cima tinham 3 Thermomix. Essa máquina, ela chama Bimby, em Portugal. Em Portugal ela é super usada, todo mundo tem. E eu acabei comprando uma, eu já comprei a segunda, porque aí eu tenho uma em São Paulo e uma lá. Aí você faz um risoto em 16 minutos sem você mexer em nada. E sai de chefe de cozinha. Então, Que legal. tem coisas que a gente vai aprendendo também a ser mais fácil, né?
Sabe, lembra da cozinha maravilhosa da Ofélia? Lembro, claro. Lembra? Agora você Aquele lembrou, livrão assim. Então, isso tudo está dentro de um iPad nessa máquina com mais de 60 mil receitas. Que legal. Então, e ela faz lista de compras, você manda para o mercado e aí pode te entregar. No caso, na Europa funciona assim. A vida é fácil, a vida é fácil. Mais A gente tem que- fácil, né? Mais prazeroso, né? existe vida mais simples, Porém, mas não presta muito. Mas enfim, Não, simples também é muito bom. Acho Simples que também é. é bom. eu ia Fogão falar a que era lenha, barato. pô, Não, é assim. pô. Você Comer foi lá uma em casa, lá é comidinha de super. fogão a lenha. A gente é bem assim, tranquilo. Acho E qual que o é a importante gastronomia é que isso. você mais curte, assim? Cara, é assim, eu já gostei muito mais dos grelhados, agora eu sou muito mais dos molhos. Eu gosto mais de fazer massa. Eu tô curtindo um pouco fazer as coisas com polvo e camarão. Eu tô indo por um caminho mais espanhol daqui a pouco. Eu fiz uma paella uma vez. Fiz não, né? Na verdade, eu até brinco. O pessoal brinca em casa que eu falei assim, nossa, paella é fácil demais. tá. Claro, né? Eu Pá. não fiz nada, eu só coloquei o arroz lá e fiquei mexendo. Quem fez tudo antes foi um amigo, então para ele não foi fácil, para mim foi babinha. É, o Super mise en place é tranquilo. complicado. É isso. Tá. Então, mas eu quero sim, em algum momento me apropriar mais da. É que eu não tenho técnica. Eu fiz um curso na Italy, já não tem mais, um curso de risoto que me deu uma base legal para fazer muita coisa. Mas, pô, falta muita técnica. E a técnica na culinária, ela é tudo. Se Claro, você não claro. tiver técnica. O que eu sou. Desde o corte, né? Como eu não tenho. A gente fala em casa que é assim, que a ignorância é feliz, né? Sim. Você não sabe o risco que você está correndo, você está Vambora. na felicidade. É que nem Você criança. vai. É que nem criança. Então, na culinária, acho que eu sou um pouco que nem criança. Eu vou misturando as coisas porque eu acho que vai dar certo. No final, acaba dando certo, mas assim, sem nenhuma Sim. técnica. É só porque eu acho que vai dar certo. E aí, existem críticas, né? As críticas vêm do tipo, você vai misturar? Vou, mas e aí, porra, confia, porra, vai dar certo. E no final acaba dando certo. Ou Mas- também você pode demorar bastante, que aí a pessoa fica com muita fome. Me Essa é adora. uma técnica muito muita legal. fome, Pra que é ficar isso é bom. boa. Essa eu aprendi. Pro prato ficar bom, quando você convida os amigos para ir comer na sua Quando casa. você tá sentindo que vai Foi o que dar ele fez no ruim. aniversário. É, Demorou pra demora, caceta. Aí quando chegou, demora. tava uma delícia. Demora, vai embora, serve muito. Porra, demora, bicho. Tá todo mundo com muita fome, não vai sobrar Ó, nada vamos no prato. combinar de fazer um prato que eu quero fazer, ainda não fiz, mas estou louco para comer, que é o espaguete all'assassina. Como é que funciona ele? Depois eu te conto que a receita é complicada, mas procura no YouTube, eu vou te mandar A depois. assassina? A laça? L'assassina. L'assassina, na L'assassina. verdade. Ah, É tá. o nome porque o l'assassina é por causa da pimenta que se usa ali no espaguete, Vamos fazer. fica bem forte. Vamos fazer. E ele, na realidade, você frita o macarrão, você não põe na água. Você joga direto na frigideira. E aí Olha. você vai pondo o molho, regando como se fosse um risoto, mas é a massa. Aí você vai regando com molho que você prepara ali bem ralinho, e aí você vai mexendo até ele fritar. Você sabe que a gente tá falando de viagem, né? E vou voltar um pouco no Japão. Deu fome. Deu fome. Vou voltar um pouco no Japão. Primeiro que eu achei que eu não fosse comer quase nada no Japão, porque eu não ia saber nem pedir. E segundo, porque eu não ia gostar da comida. Porque você Não. tem uma impressão que a comida japonesa é essa que a gente serve Ela aqui tem no as Brasil. vitrines, né? Eu quero esse. Não, tem o iPad, porque é muito louco, porque você consegue se comunicar Sim. de alguma maneira. E o japonês tem uma coisa que é especial, que é ele é muito solícito. Sim. Ele tem uma serviniência, que não é ser servil, ele tem uma serviniência incrível. E é tudo muito verdade. gostoso. Eu comi muito bem no Japão. A gente comeu bem demais no Japão. A gente foi muito bem atendido no Japão. Por isso que eu falo, é um destino turístico, é o melhor destino turístico que eu já fui na minha vida. Eu vou voltar, eu fui muito pouco tempo que nós ficamos lá, eu vou voltar, eu vou programar umas férias, eu vou querer ficar 30 dias lá, não sei quando que eu vou fazer isso. O ruim da gente, o ruim bom da gente trabalhar com isso é que a gente já volta querendo implementar, né? Então, aí eu volto com as ideias japonesas para colocar no Center Norte. Não vai funcionar, não vai funcionar. Mas dá pra colocar eu uma tentei- coisinha ou outra. pouquíssimas coisas. O que eu sinto, o que eu estava falando esses dias a gente precisa saber entender o nosso público, né? Claro. Entender que durante uma feira de dentistas não vai ter lá açougueiro. Exatamente. Durante uma feira de dentista tem dentista, pô.
Então, o que você quer? O que é o cardápio, por exemplo, de quem trabalha, quem é médico? Não vai ser. Claro, existem as exceções, mas a grande maioria tá olhando. É uma pessoa que vem do movimento de saúde. Sim. Se você tem um evento no seu hotel que é, sei lá, que nem aqui está tendo hoje aqui congressos, né? Congresso Variados. médicos. Uhum. Pô, será que não vale a pena pesquisar um pouco o que está rolando neste mundo do congresso Dá uma da medicina personalizada, de, né? sei lá, de pediatria? Quem sabe se no restaurante tiver um pouco de personalização, que é entregar a experiência, é sair da característica e entrar a experiência. Voltamos, né? Sim. Então, isso no Japão fica muito caracterizado. E é muito diferente você ir para um país onde tudo funciona e quando você volta você tem um choque, né, de realidade. Nossa, às vezes descer em Guarulhos é complicado. É muito complicado, né? E... Quando tá chegando. Não, quando você sai do aeroporto, aí você pega a marginal, aí cai a ficha, aí o DPV, né, que é depressão pós-viagem, começa ali, na verdade, e depois se a estende. única coisa... então, falando de experiência, nós somos de Catar. Olha, aí você entende claramente o que é um serviço e um serviço. É outro universo. Você esquece que tá no avião. É muito incrível o negócio. É uma experiência É diferente. impagável. Já voei de Catar também, É mas eu impagável. prefiro a Singapore Airlines. Eu não conheço, que agora mas não assim, voa mais para cá. Pois é, mas é impressionante o que é serviço. E tudo, né? Acho que a viagem inteira ela é uma viagem muito interessante para quem quer conhecer. Dá tempo ainda. A Expo Mundial ela fica até outubro. É uma feira de 6 meses. É uma feira que acontece de 5 em 5 anos. Não sei se você conhece alguma coisa sobre Feira Mundial? Não. Sobre Expo Mundial? Expo Mundial é uma feira que acontece de 5 em 5 anos, onde os países são os expositores. Tá. Então, Ok. ela está acontecendo em Osaka, ela foi em Dubai, não foi há 5 anos porque teve a pandemia. Uhum. Antes, em 2015, foi em Milão. E é um lugar muito grande, que cada pavilhão tem cerca de 2.000, 3.000, 5.000 metros quadrados por país. E cada país apresenta suas novidades, apresenta o seu case, e convida as pessoas do mundo para visitá-lo. Uma das primeiras feiras Expo Mundial que foram criadas foi em Paris, 1900 e bolinha. 1800 e bolinha, e que o marco desta feira é a Torre Eiffel. Então, toda vez que termina uma feira, uma Expo Mundial, a cidade ganha um ícone, a cidade ganha algo para ficar com ela. Um símbolo. Uhum. Então, no caso de Paris, acho que vai marcar bem o que eu estou contando, é a Torre Eiffel. E lá, em Osaka, é uma estrutura de madeira redonda, gigantesca, que é uma coisa que não tem um prego, um parafuso, uma cola. É um negócio de... Encaixe. Eu não sei dizer quantos metros tem, porque deve ter uns 25 metros de altura, ou se não mais, por uma extensão de mais de 1.000 metros, um negócio, acho que mais até, redondo, acho que deve ter mais de 1 quilômetro para você andar por cima. É impressionante o que é aquela estrutura de madeira, e ela não tem um prego e um parafuso, é só encaixes. Que doideira. E isso é um ícone que fica na cidade, é um espaço que foi criado, né? Ela não era nada, era uma ilhota, e foi desenvolvido tudo, e é óbvio que foi desenvolvido do zero e que o transporte público chega na frente. Óbvio. O metrô te entrega dentro da feira. Isso não é diferente na Europa, isso não é diferente até mesmo em alguns países algumas cidades dos Estados Unidos, mas não é normal. No nosso país não existe, em São Paulo não existe. E aqui eu vou deixar aqui, assim, de novo, aquilo que a gente precisa pensar em como que a gente está tratando a nossa permeabilidade na cidade, como que a gente está vivendo hoje nas nossas locomoções, né? É insano você não ter hoje uma linha de transporte que chegue no AMB, que chegue no Center Norte, que chegue no São Paulo Oeste, que chegue no Transamérica. Não faz sentido as pessoas terem que ir de carro para grandes eventos, para ir até o Allianz Parque,
não faz sentido. Não faz Mesmo- sentido mesmo- nenhum. Mesmo transfer, né? Não Não é- funciona. não tem. Tem que ser Não transporte funciona. público. Não funciona porque você vai ficar parado no trânsito É. do mesmo É. jeito. Então, assim, a culpa é nossa. A culpa é Não nossa. é nossa, só nossa. De não né? exigir de Exato, quem é de não sequer. sair para a rua, de não exigir, assim, vamos pagar o IPTU em juízo. É alguma né? coisa. Ninguém faz E nada. de não participar da a cidade, gente é né? muito Acho que feliz, não né? participar da construção da cidade, Por exemplo, do que é feito, dessas eu decisões. aprendi um né? pouco nesses últimos anos que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, ela promove encontros públicos para se Sim. falar de leis ou de coisas importantes para os cidadãos, tá? Recentemente teve uma mudança na lei de zoneamento que foi encabeçada por um amigo, vereador, que fez a mudança da lei de zoneamento. Beleza. É uma revisão da lei. Uhum. Tinha as audiências públicas. Não ia ninguém. Exato. Aí você fala, como é que você vai... É que nem... A comparação é muito simples. É que nem reunião de condomínio. Exato. Você não ninguém. vai na reunião de condomínio, meia dúzia aparecem lá, decidem Decide, sobre e depois a... você reclama. E depois você Aí reclama. você pega a vaga compartilhada É. e quer ficar bravo. E quer ficar bravo. E aí? Mas esse assunto da política é muito importante, né? E tem que ser um discurso bem colocado, porque assim as pessoas escutam tudo o que acontece de errado nos noticiários, enfim, leem aqui e lá e entra por aqui, sai por lá. Fulano roubou tanto e Cai na entra por aqui, sai normalidade. pra lá. Caiu na normalidade. Infelizmente é isso. Mas vamos falar um pouco de assuntos mais elevados. E na parte espiritual, o que você faz, como é que você cuida? E aproveitando, a gente já faz a pergunta final, que a gente já está indo pro finalmente. Falei muito, né? Não, mas passa tá ótimo, rápido. tá ótimo. Passa Vamos ficar rápido. aqui mais 3 horas conversando. E assim, qual que é o sentido da vida, né? Putz. E assim, o legado que você quer deixar, o que você quer para a tua vida depois. Bom, eu já rodei por... Minha mãe era uma pessoa incansável atrás da fé. Ela tinha ido e me levava arrastado em tudo que ela fosse. Então ela foi desde o espiritismo, candomblé, para Seixonoye, eu vou lembrar algumas para a igreja católica, óbvio. Uhum. Ela só não foi, eu acho que ela não deve ter ido para a igreja evangélica, vamos chamar assim. Tá. Eu já fui, então já fui para todos os lados. Já fui para a igreja batista, já fui para a igreja adventista, já fui para presbiteriana, já voltei para o católico, eu já rodei para um monte de lugar. Eu, ultimamente, tenho me enxergado muito mais agnóstico às coisas, mas um pouco diferente, e em nenhum momento ateu. Eu entendo que existe tudo no final, tem uma maestria, tem um propósito, tem uma forma de ser. O que se faz aqui acontece, não é para depois. Eu não boto muita fé nessa coisa de depois você volta para pagar alguma coisa, porque eu acho que você paga por aqui mesmo. Entendo que possa existir planos, eu acredito sim que não é possível que você Só isso, né? só isso e acaba, né? Eu quero acreditar que Uma tem finitude, alguma coisa, né? Uhum. mas eu sempre fico naquela dúvida, né? Então eu tenho um pouco de alguns conflitos que não são nenhum problema, mas que às vezes eu me perco um pouco no pensamento, se é para um lado, se é para o outro. Só te interromper um pouquinho. Claro. Em vez de ir para o pensamento, vai para o coração. Porque aquilo que você sente, bate no coração, É o que eu ia falar. É aquilo que É isso mesmo. Eu sempre falo assim, que a decisão que você toma mais próximo do seu coração, a sua chance de dar certo é muito maior. E tudo que eu fiz até hoje, eu fiz com esse pensamento. Eu faço muito mais com a alma, com o coração, do que com a razão. Se fosse com a razão, eu acho que eu não teria feito a metade das coisas que eu já fiz. E toda vez que eu usei a razão, não deu muito certo, tá? Então eu procuro usar sempre o meu sentido, meu olhar. E eu procuro sempre nunca prejudicar ninguém. E o que eu mais gosto de ver é pessoas que trabalharam comigo em algum momento, como estagiária, ou como estagiário, ou como enfim, uma posição mais simples, e que hoje são diretores de empresas, ou que hoje são gerentes de alguns lugares. Para mim isso me satisfaz muito, me dá muito prazer e alegria. E é engraçado você me perguntar, porque assim, eu fiz 60, falei agora há pouco, né, 60 anos.
E aí é como se virasse a ampulheta ao contrário, né? O tempo que eu já vivi é com certeza maior do que aquele que eu vou viver. Eu não tenho dúvida disso. Só que a gente não consegue enxergar isso. Você sabe que a vida é finita, mas você não acredita muito. Acredita, mas não é que não acredita, você não dá vive. bola, Vai, você não não dá dá bola. bola. Eu acho que é essa a palavra, não dá bola. E eu tô muito nesse lugar de como vão ser os meus próximos 30 anos. E passa rápido. E passa muito rápido. Bem rápido. Então eu tenho algumas metas hoje na vida. Eu não tive filhos. O Pedro é um filho para mim. É o filho da Daniela. A gente se conhece há muitos anos. Mas o que eu quero, o que eu gostaria era de viver os próximos 30 anos de uma forma mais leve. Mais do que eu já vivo hoje. Então eu tenho que, em alguns momentos, parar. Eu sei quando eu vou parar. Eu já me programei para quando eu vou parar. Mas o parar não significa não fazer nada. É ler do engano alguém achar que você para de trabalhar. Não, isso não existe. Isso não existe. Mas eu não quero mais ser executivo daqui a algum tempo. Eu não quero mais ter a responsabilidade de executivo daqui a algum tempo. E esse tempo está demarcado para a minha vida. Eu tenho o dia, eu tenho a hora para que isso vai acontecer. Papai do céu deixar, eu vou chegar nesse dia e eu vou falar, bom, daqui eu vou abrir uma garrafa de vinho e daqui para frente ninguém mais vai ter domínio sobre a minha pessoa, eu vou dominar o meu controle, né? Eu vou me controlar daqui para frente. É isso. Maravilha, que bom. Gostou de estar no nosso lobby? Gostei do bate-papo. Que legal. Gostei de lembrar essas coisas, pô. É bom lembrar. Lembrar desse seminário me fez muito bem, porque foi. Então eu vou te deixar uma coisa aqui, Peter. Você é um cara que durante sua trajetória eu admiro e respeito muito você e tenho um carinho gigante, porque você não tem ideia de quantas portas você abriu para muita gente. Ou melhor, você sabe disso. E mesmo não tendo, às vezes, esse reconhecimento, você continua fazendo. Porque o seu coração é maior do que você. Você é grande, mas o seu coração é maior que você. Obrigado. Mas é isso, eu acho que a gente tem que fazer, não esperar nada em troca. Fazer pela ação. Né? Esse é o exemplo que vem lá de cima. O amor incondicional. Então é isso que a gente tem que fazer. Ainda estamos aprendendo, porque ainda estamos aqui, né? Então precisamos aprender. Então foi muito legal viver isso aqui. Legal, lembrar que bom desse que você momento. veio. Que bom que deu certo. Deu certo. Vamos chamar a Dani. Isso aí. Então é isso aí. Se você ficou até aqui, dá um joinha aí, curte, divulga, porque é importante a gente conhecer pessoas e do nosso meio da hotelaria, do nosso trabalho, daquilo que a gente tem paixão. Né, Huber? É isso aí. Sempre humanizando os hoteleiros, mostrando que não são máquinas, podem ser executivos, podem ocupar cargos de autogestão, mas são pessoas também. E isso é que é bacana. É isso aí. A gente se vê no próximo. Valeu. Até mais.